Vamos falar direto de São Paulo. Semana passada eu já conversei com um atleta dele, lá de Curitiba, que ele pega treino online, o André Calabaide, não gravei o sobrenome dele. Ó, hoje ativei o modo nadadora, já publiquei no Stories. Oi, Anderson, tô batendo papo aqui enquanto você não chegar. Com minhas amigas que entraram. Ah, legal, Ana. Vê se você consegue mandar até sexta, pelo menos, tá? Até quinta seria melhor. Oi, Anderson. Tudo bom? Tudo bem, e você? Como vai? Graças a Deus, tudo bem. Tá frio aí, em São Paulo? Aqui tá frio, tá chovendo. Essa é a vantagem de morar ou na praia ou no interior, esfria, mas não tanto como São Paulo, Paraná, que é onde eu morava, então é mais agradável. Eu tô até com o ventilador de teto na minha cabeça aqui, porque eu tô com calor no quarto fechado. Hoje já pedalei na chuva, no frio, no vento, hoje tá. É Mas isso aí, é interessante que as temperaturas elas estão oscilando bastante, não tem mais uma verdade. estação, né? Estamos agora metade de novembro, agosto já, né? Já era para ter dado uma amenizada. A gente teve uns dias só de frio em julho, frios intensos, né? Mas também não foi o mês todo, né? Sim, agora não tem mais estação, agora é assim, né? Cada hora uma temperatura e a gente vai se adaptando. É isso aí. Então, Anderson, bem-vindo. Semana passada falei com um atleta seu, né? Com o André, assim que eu te achei. Então, é isso que eu acho legal, né? Essas conexões aí, uma vai puxando a outra, a gente vai aumentando aí o nosso conhecimento nesse mundo esportivo que a gente tanto gosta, né? É legal E assistir a live de vocês, foi muito bacana, gostei. obrigada. E eu já fui fuçar lá no teu site, já descobri aí um pouquinho sobre você, mas você que vai me contar tudo aqui. Então, bem-vinda. Sou a Alessandra, você já sabe, assistiu a live ali, para a galera que está vendo também. A gente está vendo com novidade aqui no Movimento Esporte Conecta. Daqui a pouco, aí, a semana que vem, vou inaugurar o Clube do Movimento. E... Mas hoje é para falar sobre o Anderson. Então, Anderson, conta um pouquinho aí quem é você, desde quando você começou no esporte. E aí, vamos ver se eu recordo tudo que eu li para ir puxando algumas coisas de você. Bom, eu, desde quando eu estou no esporte, desde que eu me conheço por gente, né? Eu comecei a praticar esporte, eu devia ter uns 4 anos, mais ou menos. O meu pai, ele gostava muito de futebol, né? Né? Apesar dele ter um perfil extremamente nerd, meu pai, pela geração dele, ele tinha 2 graduações, né? E pela geração dele não era uma coisa comum, né? Não, duas vezes no passado. Não tão E aí, remoto, né? Mas no passado. sim, ele gostava muito de ler, de estudar, de filme, né? E prazeres assim da vida que ele foi passando para mim. Uma coisa que ele gostava muito, ele era apaixonado por futebol, né? Muito apaixonado por futebol. E aí ele começou a me treinar ali com bola de meia, com 3 anos. E, e também me corromper com chocolate. Por quê? Então, que ele falava assim, ó, se você bater bola na parede de meia, eu te dou um chocolate, assim. Eu ficava lá, Sacanagem, meu. Pequenininho, ó, sacana teu pai. Agora ele só te corrompia ou ele pelo menos praticava alguma coisa, praticava o esporte que você amava também? nada, ele jogava futebol, e aí ele fumava, né? Ele era fumante, e uma vida extremamente empresarial, assim, meu pai não tinha nada com esporte, só ele gostava de futebol e jogava futebol. Um dia ele foi no médico com enxaqueca, o médico falou, para de jogar futebol que tá piorando a enxaqueca. Ele E aí ele parou. parou com tudo. E aí ele queria, assim, né? Acho que ele sonhava comigo sendo um jogador de futebol, né? Então eu comecei,
Comecei ali jogando bola, tive primo que jogou na primeira divisão, tudo. E eu fui ali iniciando pelo futebol, né? Aham. E aí aquela mesma cultura que a gente tem no triatlo e em todos os outros esportes, ou seja, quer ficar bom, faz muito. E quanto mais, melhor. Então eu, sei lá, com 5, 6 anos eu jogava num time segunda, quarta e sexta, futebol de campo, terça e quinta de manhã futebol de salão, no intervalo da escola eu jogava futebol com os garotos, à Poxa. noite eu chegava no meu bairro, eu ia jogar bola na rua, então eu passava o dia inteiro jogando bola. No final de semana eu assistia jogo com meu pai, ele assistindo o jogo comigo, ele ficava me explicando sobre tática, sobre técnica, e Respirava o dia inteiro futebol. era o dia inteiro futebol. E aí eu até vi uma vez um documentário sobre o Ayrton Senna que eu me identifiquei bastante, que ele prestava muita atenção nas aulas na escola para não ter que estudar. E, e eu não gostava de estudar. Então eu prestava atenção na aula, tirava 9 e 10 da prova. Geralmente eu ficava com a média ou abaixo da média, porque eu não fazia nenhum trabalho, meu caderno era vazio, era em branco praticamente. E quando eu comecei a escrever no caderno, eu escrevia só em uma única folha. Então eu escrevia palavras-chave e aquele caderno eu escrevia tudo, escrevia de lado, só numa única folha, na primeira página. E aí eu tinha uma irmã, e essa minha irmã, ela me paparicava, então ela fazia as lições para mim, quando ela ficava sabendo que tinha lição, porque eu não falava. E, e aí isso acabou trazendo alguns problemas na escola, porque eu não queria estudar, não queria fazer a tarefa, mas em contrapartida os professores não tinham muito argumento, porque eu entendia toda a matéria, porque eu prestava atenção. Tirava Então nota. ficava uma situação complicada de administrar para eles, né? Aham. E paralelo a isso, o futebol vinha me estafando. Então eu fui crescendo no futebol, jogando muito, treinando muito, fui subindo, né, de nível, até os 12 anos, que eu já jogava em clube grande. E E aí passei uma situação que muita gente passa até hoje, né? Que é a dificuldade com o treinador, com bullying, uma série de coisas. Eu fiz parte de uma geração que iniciou, ou que se soube que iniciava aquele processo de corrupção, né? Que o jogador paga para jogar. O treinador não falava comigo, não conversava comigo. Ele me chamava no jogo e falava assim, ó, se você não fizer gol, eu jogava de centroavante, eu começava na reserva. Aí, só quando o time estava perdendo, ele me chamava. Ele falava: se você não fizer gol, amanhã você pode recolher suas coisas no armário. Gente, que E, a, sacanagem. e eu, com 12 anos, não tinha uma estrutura psicológica, né? E, paralelo a isso, meu pai tinha uma empresa, e a empresa não estava indo bem, tinha tido aquele problema do plano Collor. Então, as coisas estavam bem ruins, assim, né? E aí eu entrava e fazia gol, porque eu ainda eu jogava praticamente futebol o dia inteiro e ao mesmo tempo eu não me alimentava bem, porque eu não sabia me alimentar bem. Eu tive desmaios em campo, Nossa. porque totalmente estafado, porque tem que jogar muito, então vamos jogar muito, vamos treinar muito. E Com aí eu 12 anos ainda você não tem nada ali na cabeça, você vai aguentando, né? Até um pouco de arrego mesmo. não, me lembro que eu tinha uma quadra na frente do prédio onde eu morava, num colégio público onde os garotos iam jogar. Eu acordava às 5 da manhã, pegava vários ônibus, ia jogar alguma competição, Campeonato Paulista, Brasileiro, alguma coisa assim. Aí eu chegava 2, 3 da tarde com o café da manhã, das 5 da manhã. Eu chegava na rua com a roupa que eu tava, eu ia jogar bola, e ficava o dia inteiro ali jogando bola. E nem tinha discernimento, que eu tinha que beber água, comer, entendeu? Não tinha, Sim. não se tinha orientação nenhuma naquela época. E aí eu sofri com isso porque eu tinha um alto nível, né? Mas eu acreditava que eu não ia ser um bom jogador. Então aquilo começou a pesar. Aham. Porque os jogadores pagavam para jogar, né? Tanto é que eu parei de jogar, passou um ano, saiu um escândalo, né? Apareceu no Jornal Nacional, que foi um time grande, um clube grande, foi um escândalo. A base inteira pagava para jogar. Eu não pagava. A situação em casa estava tão ruim por conta do plano Collor que a empresa do meu pai estava muito mal.
Então, nem que ele quisesse, ele poderia pagar. E meu pai nem ia nos treinos, né? Meu pai não era muito de me paparicar, ele queria que eu fosse autossuficiente. Então, vai fazer o seu. E aí eu comecei a ir de bike pro treino de futebol, né? Foi aí que eu conheci a bike, né? Eu comprei uma bicicleta de BMX, comecei a ir de bike pro treino, eu passava 2, 3, 4 horas dentro de ônibus. Aí eu descobri a bike, eu falei, vou começar a ir de bike. Aí eu comecei a perceber que ir de bike era mais legal que jogar bola. Ah, tá. Aí, Então foi pelo meio do transporte mesmo, e aí você foi tomando gosto. Você já tinha mais de 12 anos, né? eu já estava com 12 para 13. Eu estava com 12 para 13. Aí eu comecei primeiro com bicicleta de BMX, mas não tinha muitas BMX, pistas de BMX na Zona Norte. Eu moro na Zona Norte, né? Nasci e cresci na Zona Norte, São Paulo. Bom, aí eu comecei a treinar nas pistas que tinham em São Paulo, mas eram muito longe. E eu moro perto da Serra da Cantareira. E aqui se pratica muito mountain bike. Aí eu fazia as trilhas com a bicicleta de BMX. Mas E você aí, fazia, você começou a conhecer alguém para te levar, ou você dava na louca aqui, deixa eu ver onde que dá para essa bike me levar aqui? Porque era uma então, coisa para você, uma coisa você usar como transporte, outra coisa você já começar a pensar, né, em competir, treinar mountain bike com essa idade. o que aconteceu foi assim, né? A minha irmã começou a namorar um ciclista, né? Que é o meu cunhado, até hoje, né? Casada com ele até hoje. E aí foi aí que eu resolvi parar com o futebol. Eu fui assistir um duatlon, né? Foi assim, a minha irmã queria assistir a competição, pediu para o meu pai. Meu pai falou, você pode ir se seu irmão for. Meu pai pensou, ele não vai, entendeu? Mas a minha irmã, ela praticamente... Tua irmã acabou mudando você de esporte e teu pai ainda que autorizou, entre aspas, né? É. E aí eu fui assistir um duatlon em Interlagos. E por coincidência, meu cunhado parou o carro do lado da Fernanda Keller. Poxa, Aí eu desci do carro e vi aquela Mulher Maravilha, né? Aquele mulherão com aquela bicicleta. Aquilo já me impactou de uma maneira muito forte, né? Ela era um mulherão, assim, né? Uma mulher super empoderada, poderosa, né? Uma energia, né? Aí eu vi aquela mulher, assim, né? Aquela energia toda, aquela bicicleta diferente que ela tinha. E aí eu me lembro que eu assisti a prova e fiquei louco. Assim, eu fiquei apaixonado. Mas ainda não tinha pensado em fazer aquilo. Passou um tempo, ele foi fazer uma prova de mountain bike cross country. Aí eu enlouqueci. Eu assisti a prova, eu fiquei maluco, eu falei, é isso que eu vou fazer. E em paralelo, estava uma febre na Zona Norte, todo mundo ir para a Trilha dos Macacos aqui. É legal. uma trilha que tem mais ou menos uns 20, 25, uns 30 minutos descendo direto pelo meio do mato. É uma trilha bem frequentada aqui, todo mundo da Zona Norte meio que vem andar nessa trilha. E aí eu comecei a fazer essa trilha, comecei a criar habilidade, mas com a bicicleta de BMX. Uhum. Até que eu comprei uma mountain bike e comecei a pedalar, a treinar. E aí eu resolvi que eu ia parar de jogar bola. E aí eu falei pro meu pai, ó, pai, não quero mais jogar futebol. Né, eu já vinha ali ensaiando falar que não ia, né? Aí eu fui numa competição, né? E foi interessante que primeiro eu ia nessa competição, eu marquei com um amigo, né? Meu amigo não foi e eu acabei não indo nessa competição. E aí fiquei bem ali com aquela energia guardada, né? Aí no outro final de semana eu consegui ir na competição. Aí eu cheguei na competição, eu tinha esquecido meu tênis, que eu nem sapatilha usava tênis, Sim. né? Era tudo muito precário na época, ainda mais naquela geração da década de 90. Isso era 1996. E aí eu vinha de um esporte onde eu me destacava e comecei a participar de um esporte que eu não tinha destaque nenhum. Bom, deu a largada, eu pedalei os 4 minutos mais fortes da minha vida, e aí morri, né? Sem noção nenhuma, né? E ainda na. Nenhuma. Então era assim, a descida era rolando, em cima, era ou a bicicleta para um lado ou para o outro, ou eu ia a bicicleta rolando, na subida eu empurrava, na reta eu mal pedalava, assim, com muita dificuldade, né?
Dava E, mais. e aí, quando terminou a prova, eu falei, é isso que eu quero. Que Cheguei lá entre legal. os últimos, mas eu falei, nossa, é isso que eu quero. E aí eu voltei para casa e falei pro meu pai, não vou mais jogar futebol. Aí falou, bom, você tem escola particular, né? Você tem toda uma estrutura aí, né? Agora você vai parar com tudo isso e eu que vou ter que pagar por isso, né? Então, assim, você está escolhendo esse caminho, então Se vira. faz a sua aí. Aí eu arrumei um emprego de office boy, fui estudar à noite. Imagina, eu estudei escola particular a vida inteira. Né? Eu estudei no Salesiano, aqui na Zona Norte, no Colégio Salesiano de Padre. Fui estudar num colégio à noite, com 13 anos. Foi bem impactante para mim. Foi um choque cultural e de realidade muito forte, né? Sim. Fui Nossa, estudar com tinha pessoas. 13 anos ainda quando tudo isso aconteceu, e se resolveu e tomou uma decisão muito cedo, né, Anderson? Sim, sim, foi tudo muito precoce para mim, assim, desde sempre, né? Sim. E aí eu decidi que eu ia fazer aquilo. Ele mesmo não acreditou, ele ficou mais de um ano sem falar comigo. Assim, foi. Também, né? Desde 4 anos faz você jogar com bolinha já de meia. Eu tenho amigos que perguntam, né, se tinha um futuro garantido, né? Que de certa forma já estava um pouco, né? Hoje, mais velho, eu percebo como já estava garantido, mas é, a bicicleta ela entrou assim. Eu diria que eu tive nessa mesma época a minha primeira paixão, né, assim, pelo sexo feminino, né, que eu despertei, mas antes veio a bicicleta. Então foram duas paixões assim Paixão seguidas. derradeira, a bicicleta pegou você de jeito. Foi. E aí eu comecei a treinar, eu acordava às 4h30, treinava, 8 da manhã eu entrava no escritório para trabalhar de office boy, e ainda no escritório de contabilidade que o pessoal andava de moto na trilha, Uhum. e eles eram jovens, meio malucos, assim, então eles meio que me apoiavam nisso, né? Me ajudavam. Menos E mal, eu, né? Pelo menos durante o trabalho você se sentia mais empoderado, importante também, né? sim, eles me davam muito apoio, assim. Me davam apoio financeiro, me davam apoio psicológico. Tanto é que quando eles foram me mandar embora, né? Um deles me fez prometer que nunca na minha vida eu teria um trabalho de terno e gravata, que era o que meu pai queria para mim. Né? Ai, meu Ele falou para mim assim, Anderson, você é um rapaz muito inteligente, com muito talento, mas uma vida de terno e gravata para você vai ser pior do que uma prisão. Não faça isso. olha só. Vai correr atrás de bicicleta, de esporte, porque é isso que você gosta. E eu tô te mandando embora daqui porque eu não quero que você vire auxiliar de escritório, contador, nada disso. Não, não é isso que você tem que fazer da sua vida. Eu já estava aí mais ou menos com uns 16, 17 anos, né? E já vinha começando a lhe dar aula de bike, já vinha ali ensaiando. Tinham triatletas que queriam aprender a pedalar e eu já vim ensaiando alguma coisa ali, né? Ensinando. E aí eu comecei, cada vez o meu nível subia mais, né? Cheguei na categoria elite no cross, eu corri categoria juvenil no cross country, corri categoria júnior. Aí eu corria também ciclismo de estrada. Então eu corria mountain bike cross country, ciclismo de estrada. Às vezes eu corri algumas provas de mountain bike downhill. Eu fui vice-campeão brasileiro de mountain bike downhill. Não consegui o título no cross country, mas eu consegui no downhill, que não era o meu esporte. Mas na época não era tão especializado como é hoje, né? As Deixa eu te pessoas. perguntar uma coisa, e tudo isso, pelo que eu estou entendendo, você foi autodidata, né? Você foi Sim. treinando, foi trabalhando para se sustentar aí no esporte, conseguindo aí ótimas colocações, mas é sempre, tipo assim, avulso, ou você daí participava por alguma equipe? Como que foi Então, esse meio todo da primeiro, bike aí que você conseguiu resultados? primeiro eu treinei sozinho. E aí eu treinava muito sozinho e perguntava para o meu pai, né? Depois de um certo tempo, eu comecei a perguntar o que eu devo, porque meu pai deu aula em faculdade, então meu pai
meu pai era o meu oráculo, era meu Google. E aí É, eu perguntava para ele, aí ele falava para mim na biblioteca pesquisar. E aí eu pegava livro de treinamento, final de semana, assim, à tarde eu ia. Então, assim, eu comecei a ler sobre treinamento, eu devia ter uns 13 anos, 14. gente, você se apaixonou mesmo, hein? Eu nunca vi Sim. alguém com essa idade ser tão focado e realmente mudar a vida para. Parabéns, porque não é fácil, não. Né? Você vem de longe, assim, né? Você sabe que é raro isso, né? Então, eu me lembro eu tenho uma esposa que ela é muito forte, né? E eu me lembro que uma das minhas namoradinhas, assim, na época, falou para mim assim: ah, você é muito intenso, como se isso fosse uma coisa negativa, né? Tá. E aí depois eu conhecendo a minha esposa, eu fui descobrir que realmente eu sou muito intenso, tudo que eu faço de verdade. Por exemplo, as pessoas elas vão correr corrida de rua só para ganhar medalha, entram na graduação mais para pegar o diploma. Então é tudo meio na vida vai sendo feito de forma de mentirinha. Então, por exemplo, você tem um filho, ele está na escola, faz capoeira, mas não faz capoeira. Brinca ali um pouquinho, aí já põe um cordão, dá uma medalhinha. É tudo muito de mentirinha, não é de verdade. Eu sempre gostei de fazer as coisas de verdade, de forma muito intensa. Então eu queria viver aquilo, né? Então, por exemplo, para tudo isso que eu te falei, eu andava de skate, eu surfava, eu era muito intenso e muito ativo. Então eu tinha uma parte de amigos que faziam esporte, que estavam indo surfar, indo para balada, e uma outra parte que pedalava. E eu dividia essa vida aí, eu ia correndo atrás, assim, com uma intensidade muito alta. Então eu tinha uma vontade de fazer as coisas muito alta e uma paixão por estar em movimento muito grande. Então, por exemplo, eu ia para um pelotão no domingo de manhã no Jockey e à tarde eu estava dançando forró com garotos, né, que tinham um outro estilo de vida. E então assim, eu tinha uma vida muito intensa e um prazer muito grande pela atividade. Mas eu não tinha condições financeiras na época, porque eu nasci com uma condição financeira muito confortável, né? Meu pai tinha uma condição financeira muito bacana, mas a empresa dele faliu depois do plano Collor. E aí, nesse período que eu fui trabalhar de office boy, ele não tinha condições nenhuma de me ajudar, né? E aí eu comecei a correr atrás. Então eu queria melhorar, eu não sabia como, eu comecei a estudar, eu comecei a ler. Aí eu me lembro que entre entregas, né, eu ficava muito tempo dentro de ônibus, de metrô, eu pegava o livro na biblioteca e eu ficava lendo a respeito de treinamento, tudo. Até que um dia teve um campeonato paulista aqui em São Paulo, no núcleo engordador, e eu vinha correndo bem as provas, mas era muito. Eu tinha um desempenho bom, um desempenho ruim. Um desempenho bom, um desempenho ruim. Era uma coisa. Não estava constante, estava muito Não tinha, oscilante. não tinha constância. Aí eu vi o Erivan, que foi campeão brasileiro de mountain bike, de ciclismo de estrada. Inclusive, ele faleceu recentemente. Ele era lá de Campos de Jordão. E ele era casado com a Juliana, que era uma argentina, treinadora. E eu os vi lá e me deu sei lá, falei pro meu pai assim, puxa, esse atleta, ele é incrível, assim, né? E para mim ele brilhava, assim, era uma coisa, né? Eu ali, jovem, né? Eu olhei para ele com o selinho dele tinha o símbolo da Volkswagen, tinha patrocínio da Volkswagen, da bicicleta Trek, sabe? Ele era forte, assim, musculoso. Eu vi ele e falei, nossa, que atleta, sabe? Aí eu falei pro meu pai, né? Puxa, já pensou um cara desse me treinar? Meu pai falou, você não vai, pede para ele. Aí eu falei, nossa, mas eu vou chegar assim? Ele falou, vai lá, fala com ele. Aí eu fui, com a cara e com a coragem. Falei, olha, eu corri a Legal. prova e eu andei bem na prova. E ele me viu na prova. Ele falou, não, você anda super bem. Falei, então, eu queria um treinador, eu não sei treinar. Aí a Juliana falou, ah, Anderson, né, com aquele sotaque argentino, eu te ajudo.
E aí começaram a me ajudar, começaram a me passar planilha de treino, aí eu fui comprar uma cinta cardíaca, que eu nem sabia o que era, um monitor cardíaco. Fui comprar Isso um você já monitor. tinha quantos anos? Devia estar com uns 17 anos, mais ou menos. Uns 17 anos. Aí eu comprei uma cinta cardíaca, aí ela foi me explicar o que que era uma planilha de treino, aí ela me explicava como me alimentar, eu não sabia me alimentar. Aí ela mandou procurar um nutricionista, eu procurei um nutricionista. Aí eu comecei a entrar em um outro nível no esporte. E, e essa época foi muito bacana, né? Já estava saindo da adolescência aí, já estava 16 para 17, 3, 4 anos aí sozinho na luta. Que bom que você arriscou, né? Porque muita gente fica acuado, né? Ainda mais se não tiver aquela coisa, é o ídolo. Vou chegar Sim. perto, pedir treino, mas olha aí, ó, deu bons frutos. Não, e a Juliana, assim, ela me ligava, conversava comigo, me dava atenção. Então ali eu já tive uma boa introdução no que era ser treinador, né? Com ela. Aí depois eu fui treinar com o Zé Rubens dele, eles se separaram, ela voltou para a Argentina, e aí eu procurei o José Rubens Delia. E, e é interessante que essa fase da vida era assim, né? Hoje eu olho para trás, eu não sei como eu tirava tanta energia, né? Porque eu trabalhava de office boy, treinava, estudava à noite, aí eu vendia roupas, eu vendia perfume, eu trabalhava de promoter de balada, sabe? Que dá aqueles folders que davam descontos na entrada. Então, na hora do almoço, a minha hora do almoço era dividida em duas etapas. Ir na porta da escola, dar o convite para os meninos, para as meninas, e correr para a academia para fazer musculação. E aí depois voltar, né? Tinha 1h30 para fazer isso aí. Então, eu corria. Então, assim, Tinha aí eu vejo. 17 anos, é por isso que você conseguia fazer tudo. E não tinha, você tinha um objetivo bem determinado, né? Então foca no que você quer fazer. E hoje eu vejo, e é engraçado que hoje eu vejo assim, né, muita gente falando o que quer, né? Assim, a maior Só que dificuldade quer, né? É. a maior dificuldade de treinar comigo, quando a pessoa me procura para treinar comigo, é que ela vai treinar de verdade. Ela não vai fingir, que nem eu te falei, não vai ser uma coisa de fato. O André acabou de entrar, então acho que ele treina de verdade mesmo, né, André? Então a pessoa vai fazer um trabalho de verdade. Ela vai ter uma periodização de verdade, individualizada de verdade, tudo muito de verdade. E tudo muito pensado, planejado. E aí quando a pessoa fala para mim que não tem tempo, já me vê um sorriso no rosto, sabe? Não tem tempo, não, não é prioridade. Isso também. O meu primeiro chefe, eu comecei trabalhando em consultoria, eu sou engenheira, né? Eu trabalhei no mundo empresarial também. E aí, meu primeiro chefe, ele falou: olha, o tempo é igual para todo mundo tem 24 horas, você que tem que decidir como que você vai dividir essas 24 horas. Então, isso incutiu também na minha cabeça e qualquer um que fala que não tem tempo, a resposta é a mesma também. Eu mesmo já disse essa frase, mais velho, né? Mais para frente, eu tive várias fases no esporte. Então, essa fase foi muito alto rendimento. Eu tinha o sonho de ir para os Jogos Olímpicos. Sonhava, andava pelo mundo sonhando, acordado de ir para os Jogos Olímpicos, né? E aí eu fui subindo o nível, né? Corri na elite, corri o ciclismo de estrada. Aí o esporte, depois dos Jogos Olímpicos de Sydney, o cross country praticamente morreu assim no Brasil. Não tinham mais provas, a coisa estava muito mal. Estava como hoje está o ciclismo de estrada no Brasil, estava muito apagado, né? Mas me diz uma coisa, você nesse tempo todo, então, você não pensava ainda numa faculdade ou ser treinador, você estava querendo seguir a carreira de atleta mesmo, é isso que eu estou Eu, entendendo? nu- eu nunca pensei em ser treinador. Assim, eu me tornei treinador
me tornaram treinador na realidade, né? Porque foram acontecendo várias coisas. Por exemplo, eu corria numa equipe, essa equipe era uma marca de bicicleta, aí essa marca de bicicleta faliu. Só que ela já tinha pagado pra gente um monte de salário adiantado, a gente já tinha bicicleta, já estava federado, já estava tudo pago. E os atletas ficaram... Sim, mas os atletas ficaram a esmo, sabe? Assim, faz o quê agora, entendeu? Não tem equipe, o ano tá na metade, e eu continuei treinando, e o que acontece? Tinha o treinador da equipe, né? Não, a Juliana não era mais minha treinadora, nem o Zé Rubens. E é interessante que quando eu estudava e treinava, eu tinha um rendimento mais alto. Aí quando eu contratava um treinador, o meu rendimento piorava. E o meu cunhado falava para mim isso, de forma muito acentuada, que boa parte do que eu fazia era só um modelo pronto. Ele falava, você está fazendo coisas que as pessoas replicam modelos. Você não está fazendo uma coisa que foi feita para você. E eu nunca vou esquecer, eu tenho uma planilha de treino que eu recebi de um treinador super famoso, tudo. Eu pagava para ele, para você ter uma ideia. O meu salário de office boy, ele era R$ 180. Eu pagava a planilha 250. Eu me lembro que eu recebi a planilha por fax e aí veio um nome diferente do meu, que era um concorrente direto de mim. Aí eu vi aquele nome, liguei lá, falei, vocês me mandaram a planilha errada. Só um minutinho que a gente já vai mandar a sua. Eu novo não reparei, né? Eu peguei a planilha, só que eu guardei. Lá depois, assim, 5, 8 anos depois, na graduação, eu falei, deixa eu dar uma olhada naquelas planilhas que eu fazia, porque eu guardava. Aí eu vi lá, era a mesma planilha, as mesmas datas, só trocou o nome. E tem tudo disso ainda, né? Infelizmente a gente sabe que tem. O treino de gaveta, né? O treino de gaveta, a dieta de gaveta, são padrões, é natural, é normal isso no mercado, infelizmente, né? Eu não consigo fazer isso porque toda vez que eu olho para um aluno é como se eu estivesse olhando para um espelho. Eu estou vendo as vontades, os sonhos. Eu quero emagrecer. O sonho dele é emagrecer, entendeu? Então, assim, ele está me procurando pelo sonho de emagrecer. Não importa se ele quer emagrecer ou se ele quer ser campeão mundial. Ele está me procurando com um sonho. E eu vou ser a pessoa que está dando suporte para isso. Então, eu não consigo... Nunca conseguiria fazer esse tipo de trabalho, entendeu? Né? Sim, não conseguiria. E aí eu treinar. O que acontecia? Eu começava a treinar, aí esses atletas que estavam perdidos perguntavam, como é que você está treinando? A gente está sem treinador. Eu falei, eu mesmo estou montando. Então, ajuda a gente, monta pra gente também. Aí eu montava, não tinha treinador, nutricionista como é hoje, assim, tão difundido, né? Uhum. E aí eu me lembro que quando acabou isso daí, para piorar, eu fui atropelado por um ônibus. Né? Voltando da academia, eu fui atropelado por um ônibus. E eu perdi minha bicicleta de competição. E aí eu não tinha como treinar, não tinha como pedalar, o esporte tinha morrido. Eu fiquei assim meio sem ter como praticar e não sabia o que eu ia fazer. E aí eu tinha um amigo que nadava, né, muito bem, e ele falou assim, poxa, por que você não conversa com o meu treinador? Ele é super legal, vou te apresentar ele. E foi quando eu conheci o meu mentor, que é o Hermínio. Aí ele me levou até o Hermínio falou, por que você não faz triatlo? Eu não sei nadar. Como é que eu vou fazer triatlo? Eu não sei nadar. Sem nadar assim, sabe? Eu não morrer afogado, mas nadar eu não sabia nadar. Não morre afogado, E a última vez que eu tinha treinado corrida, eu tinha 12 anos, eu estava com 18 para 19 já. Aí, em paralelo, meu cunhado, de novo, descobriu que ia ter uma prova de cross triatlo em Nazaré Paulista. O Alexandre Manzan que me falou, se eu não me engano, eu acho que foi a primeira prova de cross triatlo da América Latina. Legal. Foi a primeira do Brasil e a primeira acho que da América Latina, que chamava Cross Triatlo no Evo Carminho. Aí meu cunhado falou, vamos lá, nada, pedala mountain bike e corre.
Aí eu fui na academia que eu tinha apoio e falei, ó, eu preciso aprender a nadar. Quando é a prova? Daqui 3 meses. Eu falei, mas eu não sei nadar, como é que eu vou fazer? Não, não, vem todo dia aqui que a gente vai dar um jeito. Vai Que ficar legal. 2 horas na água aí, mas vai aprender. E o dono da academia, ele tinha sido treinador de natação do Pinheiros, foi jogador Ah, de polo aquático. Então ele gostou, inclusive, que eu ia para esse esporte, ele me apoiou muito, né? E o Hermínio era amigo deles, eram amigos. Então, meio que eu caí casou, cara, caiu no lugar certo, na hora no lugar certa. certo. Aí ele se empolgou que eu ia fazer aquilo, me arrumou apoio, me dava, né, o Fernando me deu um super apoio, assim, um super incentivo. Fiz a prova, me destaquei logo de cara por causa do mountain bike. Sim. Me destaquei lá, e aí aquilo, vendo o cross triathlon, fiquei impactado. Porque estava Alexandre Manzan, tinham atletas de. Eu não me lembro quais eram. Eu me lembro só do Alexandre Manzan, que marcou muito. Porque eu me lembro que ele me deu muito trabalho para eu passar ele na bicicleta. E, E você e passou? para mim, sim. Só que para mim, ele era um triatleta. Então, na minha cabeça, eu tinha obrigação de estar Passar. passando o carro nele. Só que não foi o que aconteceu. Tive muita dificuldade. E tão logo eu pus a bicicleta no cavalete, ele já passou, assim. Mas ele deve ter passado, sei lá, com 100 metros de corrida, assim. Ele já estava aí muito perto. E quando eu vi ele correndo, aquilo me impactou muito forte, assim. Eu achei incrível, assim. Falei, nossa, ele passou correndo, que eu falei, que isso? Se eu for de bicicleta, eu não acompanho ele, sabe? Foi uma coisa assim. E saiu Sim, correndo, eu falei, você sofreu para poder passar ele de mountain bike, que era a tua especialidade. Aí ele pode. chega com esse carro para correr. E eu dei sorte porque um dia antes choveu um absurdo. Assim, então tava uma lama acima da média. Então isso tornou o circuito para a maioria dos triatletas Mais difícil. muito mais difícil. Eles não conseguiam pedalar, eles não paravam em cima da bike. E eu estava acostumado com o mountain bike. Então onde eles estavam empurrando, eu estava passando com a bicicleta. Onde eles estavam descendo com dificuldade, eu estava despencando ladeira abaixo. Era a minha casa aquilo, né? Naquele momento. E aí eu tive de ver aqueles atletas, né, eles foram passando, os atletas de elite me passando, o Rodrigo Altafini, enfim, atletas que eram mais velhos do que eu, eram atletas já com. Você percebia que eram atletas. E aí, quando terminou a prova, eu fiquei muito, muito impactado, né? Mas voltei para casa, assim, não sabia nem o que era aquele esporte direito. 2 meses depois, ia ter o Troféu Brasil em Santos. E meu cunhado falou, vamos lá, vamos fazer. Desculpa, não ouvi. Troféu Brasil eu já fiz, porque na época que eu entrei que eu entrei pro triatlo, também entrei de verdade, porque eu entrei para fazer o ar, né? Meu o treinador me botou em tudo quanto é distância, né, para até chegar no ar. E aí eu fiz, acho que umas 2 ou 3 vezes Troféu Brasil. Mas acho que uns Então, 10 anos depois de você foi na década de 90, né? sim, isso aí deve ter sido 2000, acho, 99, 2000, não me recordo ao certo, não. Ah, o meu acho que foi 2005 que eu fui para lá. 2004, Aí imagina, 2005. eu estava no mountain bike, onde o esporte estava sem organização, capenga, aí eu chego no Troféu Brasil, 2.000 atletas inscritos, Oscar Galindes, Fernanda Keller, ao vivo no Sport TV. Quando eu cheguei lá, eu me lembro que eu larguei com uns 200 atletas só na minha categoria de idade. Eu me lembro que quando eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus do céu, isso aqui é esporte. O esporte está acontecendo aqui, entendeu? Não estava lá no mountain bike, mas está acontecendo aqui. Aí eu me lembro que eu saí entre os últimos da água, sei lá, se deviam ter 200, eu devo ter saído em 192, sabe? Saí entre os últimos. Só que aí eu fiz um ciclismo muito forte e isso chamou a atenção de um treinador na época, que tinha uma equipe aqui em São Paulo, uma equipe muito grande, que ganhava todas as categorias. E aí passado a prova, ele me convidou, falou, você não quer entrar nessa equipe? Aí eu entrei nessa equipe. E eu entrei nessa equipe, comecei a treinar nessa equipe, que era a equipe da Portuguesa de triatlo, e comecei a treinar,
E paralelo a isso, eu tinha um amigo que conhecia um triatleta, e esse triatleta tinha dificuldade na bike. E aí ele falou assim, poxa, liga para o Anderson, procura ele, ele vai te ajudar. Ele me ligou, falou, o Guilherme mandou te ligar, tal. A gente começou a conversar e marcamos um treino juntos. E aí a gente começou a pedalar junto, eu dava dicas para ele, explicava as coisas para ele, mas na minha cabeça, assim, era tudo muito informal, aquilo não era um trabalho, entendeu? Eu estava apenas ajudando um amigo. O natural, né, do jeito que você está contando aí, foi a paixão foi crescendo, se tornou parte da tua rotina, da tua vida, que falar de bicicleta era normal, né? Não era uma coisa que você tinha que estudar. Você já tinha estudado, já tinha praticado. Que legal. E aí ele foi correr uma prova e ganhou a prova, a Copa Brasil Fit. E aí eu soube por um amigo que ele tinha ganhado, falou, o seu aluno lá ganhou. Eu falei, que meu aluno? Não tem aluno. Ele falou, aí ele me ligou para contar, nossa, eu ganhei. E aí ele falou, puxa, você tinha que ensinar mais gente, você tinha que ajudar mais gente. E ele já estava cursando educação física e trabalhava para uma assessoria esportiva na USP. E ele falou, vou te levar lá, vão te dar um trabalho lá para você ensinar o pessoal a pedalar. Eu falei, mas eu não estou nem cursando educação física, eu não quero dar aula, não quero ser professora, né? Assim, ele, mas você estuda um monte, você sabe de periodização, tal, você gosta. Eu falei, não, mas não, eu estudo porque eu quero melhorar, não porque eu quero ensinar alguém. Você tinha quantos anos nessa época? Aí eu tava com uns 20 já tinha 20, já tava com 20 anos. Ou seja, você não estava nessa época pensando em estudar nada, você queria estar se mantendo atleta. Eu queria ir para os Jogos Olímpicos, era a minha meta de vida. E fazer a graduação era uma coisa que era assim, se o meu pai tem duas, o mínimo que eu tinha que ter era uma. Então eu sabia que eu ia ter que fazer uma graduação, mas eu não fazia a menor ideia do que. Então, por exemplo, eu fiz colégio técnico em processamento de dados. Eu gosto até hoje disso, e na minha cabeça era a área que eu ia seguir. Então, eu ia trabalhar com tecnologia da informação, ser programador, alguma coisa nesse sentido. Então, eu fiz o colégio técnico de processamento de dados, mas foi a primeira escola de processamento de dados do Brasil. Então, imagina, os professores não tinham preparo nenhum. Era uma escola estadual. Estava começando, era um colégio técnico. Então, praticamente, eu não aprendi nada lá. Né? Não tinha aula disso. Só ficaram ali meio que enrolando a gente para dar o diploma. Aí, quando eu saí de lá, tanto é que eu podia fazer o 4º ano para ser técnico em processamento de dados, eu nem quis fazer o 4º ano. Eu falei, não tem sentido, eu não vou ser técnico com esse curso. E eu também estava indeciso do que eu queria fazer. Eu não tinha a menor ideia do que eu queria estudar. E aí tinha a cobrança social para estudar alguma coisa, cursar alguma coisa, para ter uma profissão, do meu pai preocupado prover o sustento, eu ali meio à deriva na vida, né? Eu sempre 20 anos, né? Só que essa E aí eu comecei a trabalhar com ele, né? Com ele, meu pai ele redigiu o primeiro contrato de plano de saúde do Brasil. E era muito nerd, né? Então ele sempre estava envolvido em alguma coisa assim. Ele trabalhou para o Silvio Santos, tudo. E aí eu fui trabalhar com isso, né? E de terno e gravata. De terno e gravata. E eu comecei muito bem. Assim, eu comecei muito novo, já me destacar também, como representante comercial. E tinha minha mãe também trabalhando com isso, então já estava ali uma carreira pré-estabelecida, estava muito bem. Já comecei a ganhar super bem, só que não era o que eu queria, né? Eu treinava antes de trabalhar e treinava quando eu chegava do trabalho. E eu me lembro que a camisa e a gravata para mim é como se tivesse, não sei, uma coleira. Era uma coisa muito ruim. E eu me lembro que meu pai falava assim, mas você vai ganhar dinheiro. Na minha cabeça assim, eu vou ganhar dinheiro para quê? Entendeu? O que eu vou fazer com o dinheiro? Eu pensava, mas para você ter uma esposa. Tá, mas eu vou comprar uma esposa, então é isso? Então, na minha inocência, porque assim, como eu fui atleta a vida toda, a maior parte das coisas que as pessoas desenvolvem, eu não desenvolvi. Então, por exemplo, você pega os atletas de alto rendimento, eles têm 25, 27, 28 anos,
mas eles não têm a mesma experiência de um garoto de 27, 28 anos. Ele tem uma cabecinha de 14, 15 anos, entendeu? Porque ele passou a maior parte do tempo comendo, treinando, dormindo. Então ele não tem a malícia da vida. Teve as responsabilidades que você precisou ter para poder conseguir fazer o que eles fizeram de outra forma. Então eu tinha uma ausência de propósito, ou seja, tudo bem, eu vou ganhar dinheiro, mas para quê, entendeu? Qual o propósito? Para ter um carro. Não tinha vontade de ter carro, eu não tinha nenhuma vontade, minha vontade era ser atleta para os Jogos Olímpicos. Então, eu voltava para casa, falava, eu vou comprar um carro, tá legal ter um carro, legal ter namorada, mas daquilo tudo não me preenchia. E aí eu fui para o Troféu Brasil, aquilo me picou de uma forma extremamente absurda. Aí eu comecei a treinar de madrugada, trabalhava, e aí aos sábados eu ia na USP dar aula de bike. Eu dava aula para o pessoal de bike, e aí eu comecei a correr triatlon, comecei a me destacar, mas era meio confuso, porque eu treinava nas horas vagas, trabalhava, dava aula, sempre assobiando e chupando cana, né? Sempre muito... Uhum. E aí eu consegui uma bolsa na Universidade Paulista, né? Eu me lembro que eu queria estudar na USP, e aí quando eu descobri que o curso era integral, aquilo... primeiro eu consegui patrocínio de... Você já estava tentando estudar educação física? Sim, eu já tinha mais de um ano de triatlo, já dava muitas aulas de bike, já ganhava dinheiro dando aula de bike, já tinha apoios vinculados ao triatlo, já era um triatleta da Seleção Brasileira Amadora, e só que eu queria fazer a faculdade que tinha para poder dar aula, eu já pensava em dar aula, mas ainda não era uma coisa que eu queria de verdade, eu ficava meio, não é isso que eu quero. Aí um amigo me arrumou apoio de um cursinho pré-vestibular, eu estudei um ano no cursinho, e aí quando eu fui prestar o vestibular, eu descobri que na USP o curso de Educação Física era integral. E aí eu falei, putz, não tenho condição de passar o dia inteiro estudando, entendeu? Quem que vai pagar a minha vida? Eu morava com meus pais, mas eu era independente dos meus pais. E eu nem podia ser dependente deles. E o meu pai ainda estava se restabelecendo financeiramente, então eu nem queria pegar dinheiro do meu pai. Então, aquilo ali foi um banho de água fria. Eu lembro que eu voltei para casa desolado, assim, pensando, eu não vou estudar, entendeu? Porque eu não tenho grana para pagar uma faculdade particular e também não vou estudar na pública porque é o dia todo. Eu não vou parar. Todos os dias? Mas não é o dia todo. O curso não é o dia todo. É tipo uma aula às 8, outra aula às 11, outra aula às 3, entendeu? Eu estudei na universidade pública também. Eu lembro que os 2 primeiros anos também foi assim. As 2 primeiras aulas da semana era isso. Você tinha que ficar à disposição, né? Você fica à disposição dos 2 períodos. Eu já dava aula, já treinava, já tinha toda uma estrutura de vida, né? Aí eu procurei a Unip, a Universidade Paulista, eles me receberam super bem, e aí eu consegui uma bolsa atleta. Aí cursei Educação Física, né, na Universidade Paulista, comecei a dar aula, aí eu montei uma assessoria na USP, com esse meu amigo que eu te contei, que foi o primeiro que eu dei aula. Fábio, né? O nome dele é isso? Fábio Minoso. E hoje ele mora no Canadá, ele é treinador também. Ele é professor universitário lá também, é treinador, professor universitário. E o Hermínio, que é o meu mentor, também dá aula na Universidade Paulista. Aí montamos uma assessoria, chamava Esporte A3, EA3 chamava. E ficamos um bom período com essa assessoria esportiva na USP. E aí eu corri no cross country na elite, no ciclismo de estrada na elite, e aí eu vi que eu ia entrar no triatlon na elite. Eu falei, nossa. E aí da guarda, tô correndo tu voltava correndo na elite também, corrida de rua e natação também. E o que eu via no triatlon
era um nível de profissionalismo dos atletas muito alto, nível de comprometimento, o nível de competição. Então, por exemplo, cross country, os atletas iam para fazer turismo esportivo. Entendi. No triatlo, não, você tinha o Miyashiro, você tinha um Alexandre, você tinha um Leandro Macedo que ganhou o circuito mundial, então você tinha, era Eu dessa acho que essa geração. época aí que ano que é que você está falando aí, quando você estava no profissional? Eu estreiei em 2006. Ó, porque eu fiquei no triatlo de 2004 até o 2011, e é bem nessa época, eu estava no Paraná na época, né? E você chegou a fazer o Sesc Caiobá lá? Ou conhecia o pessoal do Sul? Não, nessa Mas época não. Eu mas fiz. eles eram muito fortes, tem o pessoal forte, eles iam tudo, tanto que tem o Joraci Moreira, né? Que foi para o ciclo Sim. olímpico de lá. E eu lembro dos nomes que você está falando aí, do Manzano, do Leandro Macedo, o Oscar Galindes, quando eu fiz o Iron, foi ele que ganhou o Iron, era quando a Fernanda Keller competia ainda, então era bem essa época, o pessoal não era de Não, brincadeira. não, e a prova a prova de estreia foi o Triatlo Internacional de Santos, que tinham profissionais que estavam muito bem colocados no ranking mundial e o Galindes no auge. Aí, Auge. não, eu me lembro que tinham, acho que, se eu não me engano, né, não vou lembrar de tudo, mas acho que tinha uns 80 atletas no profissional, era muita gente. Era muita gente. E, nossa, eram muitos atletas de um nível muito alto, tanto no masculino quanto no feminino. E foi pedrada, assim, porque mesmo eu estando num nível muito alto, ainda era muito abaixo do nível deles, que era um nível internacional, né? Mas a gente resolveu largar na categoria profissional, eu e o Fábio Minoso, porque na nossa cabeça é assim, vamos largar no profissional para a gente viver essa experiência, né? Já que a gente tem um índice para correr profissional, por exemplo, ao invés de ficar correndo no amador e ganhando, porque na época você tinha índice, isso não tem hoje, né? Você corria amador no short. Para você correr uma prova no Olímpico, você tinha que correr o que chamava de elite amador. E aí você tinha que ter índice. Não era todo mundo que podia. Aí a gente conseguiu o índice rápido. Aí a gente conversava, você é o melhor do amador, né? Aí tinha atletas que falavam, mas eu não sou profissional, por que eu vou correr profissional? Mas aí você olhava a maioria dos caras que corriam profissional, eles não eram assim tão profissional. Eles não levavam uma vida extremamente confortável, né? Aliás, inclusive, eu via muito atleta amador que tinha uma estrutura muito melhor do que atleta profissional. E corria amador. Continua assim, né? Em vários esportes, infelizmente. Sim. Não, eu me lembro que eu conhecia muito de bicicleta, né? Como conheço até hoje. Aí eu me lembro que eu brinquei com o Fábio Minoso. Eu falei, Minoso, tem atleta profissional aqui na largada que está com patrocínio de bike e tem atleta que se julga amador que está com equipamento muito melhor, mas muito melhor. Está com uma bike muito mais atualizada. E o cara lá vai pedalar para 54, os 40 quilômetros e o outro vai pedalar para 1h05, entendeu? 1h10. Os tempos que faziam era uma coisa extremamente estúpida. Até hoje. Se fizesse os tempos que faziam hoje, a maioria dos atletas ganharia hoje a prova daquela geração. Então era um nível de competitividade muito alto. Era muito alto, era muita gente boa. E aí a gente falou, vamos viver essa experiência para agregar como treinador. Então, assim, a gente vai viver a experiência de subir esse estágio, ir para o mais alto estágio, viver a experiência de montar treino, de dar treino, ter os alunos do amador. A gente já tinha alunos que estavam disputando no nível amador e estavam se destacando. E aí a gente começou a viver esse processo. Só que em determinado ponto a gente resolveu cada um ir para o seu lado, né? A gente, cada um, a vida estava puxando cada um para um lado. Eu continuei sozinho no profissional, o Minoso foi morar nos Estados Unidos e o Hermínio foi dar aula na Unip. Aí eu continuei profissional, eu estava indo super bem, e aí eu descobri que eu tinha um problema no coração. Eu ia assinar o meu primeiro contrato, eu tinha um apoio de uma marca boa, assim, e essa marca me ofereceu um contrato grande, que ia me possibilitar
ter viagens, inscrições, tudo mais para Triatlo. o triatlo. Só que aí, para assinar o contrato, eu tive que fazer alguns exames. Você descobriu fazendo os exames. Sim, porque eu ia no médico e fazia o eletrocardiograma, estava tudo bem, auscultava, estava tudo bem. Só que quando eu passava do primeiro limiar anaeróbio, no teste ergospirométrico, o meu coração começava a entrar em arritmia. Nossa, descobriu, né? Não foi dentro de esteira, foi no No ergospirométrico. ergospirométrico. Porque pelo teste de esteira poderia passar também. E aí eu descobri, nesse teste, que eu tinha um problema no coração. Que, primeiro, não tinha cura nenhuma. E foi interessante que nessa mesma geração, uns 4 amigos meus que eram atletas de um nível muito alto também descobriram. Assim, Também. tudo problema no coração também. Parecia até que era um vírus. Parecia que estava pegando um vírus no pessoal, sabe? Eu me lembro que eu fui com o Minoso conversar com o Eduardo Kleinubin. A gente foi conversar com ele, porque ele tinha descoberto que ele estava com problema no coração, e ele estava super chateado, e ele estava num nível de ascensão absurda. Ele estava indo muito bem. Então, assim, a progressão dele, né, o que ele poderia ser, era uma coisa incrível. E ele ficou extremamente chateado. Então, a gente foi lá para conversar com ele. Eu já estava doente e não sabia. Eu estava confortando o cara, sem saber que eu mesmo já estava também doente. Gente, que choque para todo mundo, né? Porque. E é interessante que vários atletas de várias categorias começaram a descobrir. E aí eu fiquei um ano parado, totalmente parado, e não tinha cura. Eu fui no Incor, falava, não tem cura, não tem como, esquece treinar, esquece competir, acabou. Desesperador, hein? Aí ganhei uns 15 quilos, aí um dia eu resolvi que eu ia procurar dar meu jeito. Eu falei, deve ter algum livro, alguma coisa, algum método, alguma alternativa. Aí eu fui procurar outras coisas. Aí eu fui fazer acupuntura, conheci um acupunturista que era acupunturista de samurai, de família de samurai, que era filho de acupunturista. Aí aprendi a meditar, me tornei vegetariano. Aí eu comecei a procurar outras coisas. Até que um dia eu voltei no Incor, porque eu ficava fazendo baterias de exames, né? Para ver o que estava acontecendo. Eu já tinha gastado os tubos de remédio, assim, dinheiro com remédio, aí acabou o meu dinheiro, né? E eu parei de tomar o remédio, e aí eu fiz o exame e o meu coração tinha mostrado um sinal de melhora. Porque eu meditava muito, mas muito, assim, eu meditava, aí eu parei de comer carne, peixe, frango, comecei a cuidar desse lado da alimentação, fazia acupuntura 2, 3 vezes na semana. Esse acupunturista, ele se entregou no meu tratamento. E ele trabalhava com reiki também, no hospital de reiki no Japão. Uhum. E aí ele chama Yoshino. E aí ele se entregou, e eu me entregando nesse processo de querer me curar. Aí um dia eu fui no Incor e a médica falou, olha, o seu quadro agora ele evoluiu para um quadro que você pode fazer uma cirurgia. É um pouco arriscado, mas pode dar certo. Mas ninguém queria fazer a cirurgia, ninguém queria pegar o caso. Aí, por sorte, meu cunhado, a tia dele, trabalhava no Incor, e um dos amigos era chefe dos médicos lá, e falou, eu opero ele, eu pego esse caso. E meu pai não queria que eu operasse, né? Minha família não gostou muito da ideia, porque tinha um risco, né? Sempre tem um risco. Eu, inclusive, no dia da cirurgia, eu quase desisti. Eu fui internar à noite, aí eu falei assim, não, eu vou embora. Não quero, tô com muito medo. Aí a enfermeira me viu fugindo. Aí ela falou para mim assim, filho, não toma nenhuma decisão à noite. Dorme, ninguém vai te obrigar a operar.
acorda de manhã, se a sua ideia foi a mesma, você vai embora. Ninguém vai obrigar você. Ela falou, se você no último minuto falar, não quero, acabou, não vai ter a cirurgia. Mas fica aqui, a equipe que vai te operar é excelente, a estrutura que você vai ter é excelente. E foi pelo SUS, né? O que mais interessante foi pelo SUS. Não, e Aí tem eu, algumas histórias que realmente a gente não sabe, né? Mas tem muita coisa boa aí pelo SUS na área eu, médica. fiz, eu fiz todo o tratamento. Eu tinha o melhor plano de saúde na época, muito caro. Meu pai falava assim, ele não me deixava comprar carro, ele não me deixava viajar, ele fazia eu guardar tudo. Todo o dinheiro que eu ganhava com esporte eu tinha que guardar. E aí depois eu não imaginava que eu ia gastar esse dinheiro todo em tratamento, mas Você ele, era solteiro ele... na época ainda. Eu sempre namorava, sempre tinha namoradas, mas Não não era era casado. namorado. Você ainda Não, era. não. Aí eu resolvi ficar, acordei no outro dia, a enfermeira veio, aí eu falei, vou encarar, eu vou enfrentar. Aí saí da cirurgia, foi meio difícil o pós-cirúrgico, foi muito difícil o pós-cirúrgico, porque eles injetavam um gás no corpo para inflar os órgãos, e aí quando eu deitei, esse gás todo foi para minha lombar, e comprimia a musculatura da lombar. E como a incisão foi pela virilha, né? Entrou o catéter pela virilha, eu tinha que ficar 6 horas sem me mexer. Então ficava aquele gás pressionando os músculos da coluna e eu parado sem ter que me mexer. Então foram 6 horas de uma dor absurda nas costas. Assim, foi terrível. Mas aí, a hora que eu levantei, o gás dissipou, passou. No dia seguinte, o médico falou: Ó, vida normal agora. Eu falei: Eu posso treinar? Ele falou: O que você quiser. Eu falei: Mas como assim? Não vai ter um. Eu falei: Já? Não, agora tá novo. Coração tá novo, você pode correr a maratona agora se você quiser. Maravilha! Só tem que E aí emagrecer, né? Porque tava com os quilos a mais, tava, né? tava inchadinho, tava pesado. E aí eu recebi uma carta da confederação que se eu não corresse uma prova no profissional, dentre acho que 12 semanas ou 15, alguma coisa assim, eu ia perder a licença de profissional na Ah, você época. estava ainda dentro da validade da sua. Eu ainda tava, aí eu consegui. Eu treinei, perdi o peso, treinei e voltei. Olha Aí só. e eu ainda tinha que chegar 10% abaixo do tempo do primeiro. Então, por exemplo, se eu chegasse 10% acima, eu estava fora. Então, eu tinha essa preocupação ainda na época. Hoje não tem mais isso, mas tinha. Aí consegui me manter no profissional, aí corri um bom tempo, só que meu pai faleceu nesse meio tempo. E aí a coisa ficou muito ruim para mim, assim, psicológica, porque a cirurgia a cirurgia, todo esse processo foi muito intenso. E eu estava me recuperando daquilo. Quando meu pai faleceu, eu não segurei, eu fiquei completamente quebrado. Mas eu continuei treinando e competindo. E aí, passado um tempo, eu fui atropelado por uma moto num treino. Próximo de um evento grande, né? Que ia ser televisionado, tudo. Eu fui atropelado por uma moto. E aquilo desencadeou um processo de dor muito grande em mim. Porque eu fraturei a cabeça do rádio, né? Imagina, eu bati o cotovelo no chão. Você dá com o cotovelo numa porta dói, imagina voar de uma bike e bater com o cotovelo no chão. Porque eu treinava no trânsito, né? Eu moro em São Paulo, então eu treinava no meio do trânsito. E aí uma moto me pegou. Aí eu fiquei um bom tempo sem treinar, curando esse braço. Quando eu voltei, eu estava psicologicamente destruído, né? Sem meu pai, perdi a forma, estava recuperando. Aí eu fiz uma prova, um campeonato brasileiro que eu fui super bem. Acho que foi em João Pessoa, se eu não me engano. No outro final de semana eu vim correr o Troféu Brasil, fui mal, tive hipotermia, tudo na prova. E aí uma coisa ajudou. Eu tive hipotermia não na água, eu tive Ah, hipotermia durante o ciclismo. Foi é? durante o ciclismo, é. Eu estava tão magro que o problema não foi que a água liberou a roupa de borracha. Mas na bike, meu corpo não suportou a temperatura. E aí eu estava pedalando, me senti mal, e resolvi que ia parar. Mas eu estava convulsionando em cima da bike, mas eu não tinha percebido.
Eu já Nossa. tava... Quando eu parei a bike, o dono da marca Flat, porque eu me lembro dele, ele veio correndo na minha direção e eu tava meio assim, parecia que tava bêbado, tava meio aéreo. Tipo, vou parar na prova, vou desistir. E nem me ocorreu assim, putz, eu nunca desisti de uma prova na vida, eu ia desistir agora, entendeu? Mas tá tudo bem, eu vou parar. Aí ele veio correndo, gritando assim, mas gritando muito alto. E a namorada dele olhava para mim e gritava também. Aí ele me abraçou, começou a arrancar minha roupa. Eu pensando, nossa, o cara tá arrancando minha roupa. Por que ele tá arrancando minha roupa? Tava em transe E já. É. aí na hora que a ambulância parou do lado, eu vi o meu reflexo na ambulância. E eu vi que meu rosto estava todo torto. Assim, eu estava totalmente. Ele tirou minha roupa, me abraçou e começou a gritar para chamar a ambulância e falou: tá colapsando aqui. Só que minha família toda estava na prova. E tinha pouco tempo, meu pai tinha morrido. Nossa. Quando eu entrei na ambulância, eu falei assim: olha, não importa o que aconteça, não chame minha família. Não anuncie no rádio o que está acontecendo. Eu vou me recuperar e eu vou até eles. Mas não me ouviram. Chamaram a minha família na barraca. A minha mãe ficou consternada, né? Assim, quando chamou, já imaginou o pior. Aí Sim. veio chorando, né, desesperada na minha direção. Aí eu pensei assim, acho que, acho que deu. Acho que essa vida agora deu, né? O meu cunhado tentou na época assim me aconselhar, falou: você está tomando uma decisão precipitada, você está curado, você está bem, você é jovem, você está num nível muito alto que poucas pessoas alcançam. Agora é uma questão de ter paciência e ir ganhando seu espaço pouco a pouco. E aí você vai alcançar seu objetivo, que é ir para os Jogos Olímpicos, ser um atleta profissional. Isso vai ajudar na sua carreira de treinador. Eu te ajudo, eu estou com você, mas eu falei: não quero. Inclusive, quero ir embora, quero morar em outro país. Não estava com ressentimento do Brasil, falei: quero ir embora daqui. Aí parei, assim, na segunda-feira já não era mais atleta. Peguei todo o meu equipamento, dei para um médico, que era meu amigo, dei tudo para ele. Passado alguns meses me preparando para ir morar na Austrália, um dos atletas que eu treinava já morava lá, e eu já vinha conversando com ele. Aí eu conheci minha esposa. Ah, E a conheci, com 6 meses de namoro, ela estava mudando comigo. legal. É, quando é pra ser, né? Aí eu Que falei para legal. ela: ó, Na Austrália você fez já um treinamento voltado para a parte de educação física, né? então, imagina, tudo que eu te contei até agora: esporte, esporte e esporte. O que era não esporte era para o esporte. Eu só Aham. conhecia esporte. Meu pai morreu, não tinha propósito na vida. Então o que eu pensei? Eu vou mudar para a Austrália, vou arrumar um emprego de qualquer coisa, vou fazer um outro curso e vou deixar o esporte para trás. E adivinha Ah, qual foi o meu primeiro trabalho na Austrália? tudo voltado ao esporte, né? Afinal de contas, era a experiência que você tinha. Eu queria sair do esporte, mas o esporte não saía de mim, né? Não adianta. Eu tentei arrumar emprego em outras áreas, eu fui tentar arrumar emprego numa academia de faxineiro. E entenderam que eu estava querendo um emprego de professor, porque eu não falava inglês direito. E Aham. aí eu estava com a camiseta de triatlon, acho que o estereótipo, né? E aí entenderam, ele quer dar aula, né? E aí eu comecei dando aula de, aí eu comecei a dar aula de natação, aí eu fui fazer cursos, aí eu voltei para a área Não lá. teve jeito. Ah, mas que bacana, pegou uma baita experiência também, né? Porque para quem vai para fazer trabalhos, né, de faxineiro, sei lá, de trabalhar em bar, alguma coisa assim, conseguiu trabalhar com esporte na Austrália, sem planejar, quer coisa melhor? Nada, eu tive contatos assim, eu lembro que quando eu trabalhei no Instituto em Antorp, Ó, eu conheci o Hamid que nadou com o Ian Thorpe. Então, assim, e tudo meio. Não, eu não tava, já não estava mais sem nessa. planejar, né? Eu me lembro que
Uma vez num café em Sydney, eu estava com a minha esposa, aí eu olhei assim pro lado, era o Simon Whitfield. Aí, eu não sei se você sabe quem era, ele foi campeão olímpico de triatlo. Eu olhei assim e falei, nossa, o Simon Whitfield aqui do lado. Aí minha mulher, quem é? Eu falei, é só o campeão olímpico de triatlo. Aí ele foi embora e eu achei aquilo um tanto... Achei interessante, sabe? Ainda ele deu uma esbarrada em mim, eu me cumprimentei ele assim, ele saiu. Aí ele olhou para mim de novo, tipo, acho que essa ideia é da mesma espécie que eu, sabe? Olhou, daquela olhada assim, ele foi embora, eu fiquei assim, eu mesmo que ainda pensei, numa outra vida talvez eu estaria numa largada com ele, não nessa, mas numa próxima. E é interessante que antes de ir embora do Brasil, eu fui conversar com todos os meus alunos aqui. Falei, olha, eu estou indo embora. Eu não falei, eu não quero mais saber de esporte. Falei, estou indo embora e lá eu não sei qual é a vida que eu vou levar. Não tinha internet como tem hoje, não tem um nível. Para você ter uma ideia, eu liguei para minha mãe de um orelhão lá. Né? Pus uma ficha, liguei para falar com a minha mãe de um orelhão. Então, assim, isso era 2009, 2008. E aí, eu não sabia. Então, eu fui e conversei com eles. Eu falei, procurem outros treinadores, tudo. E alguns alunos não aceitaram. De jeito nenhum. Assim, não queriam, de jeito nenhum. E aí, na véspera de ir, veio um aluno novo, né? Que é o Nilson Malacrida. Recente medalha de bronze no Campeonato Mundial de Triatlo. Ele veio me procurar com a esposa. Aí ele falou, olha, o Jailson, que era um amigo meu, me indicou você, ele era dono de loja, esse Jailson, e ele falou que você é o melhor treinador do Brasil. Então eu quero treinar com você. Aí eu falei, então, eu não sou o melhor treinador, eu tô indo embora, vai procurar outra. Não, eu vou treinar com você que eu vou treinar. Eu falei, mas cara, eu tô indo embora do Brasil, eu não sei nem como é que vai ser minha vida. Eu não tenho como montar treino para você, eu não sei como é que eu vou te treinar de longe. Não tem como. Aí a mulher dele, né, a Talisha, tentando me convencer a não ir para Sydney. A minha mulher tentando falar para ela, não vai, o que vocês vão fazer lá, não vai. E aí eu falei para ele, bom, eu vou, assim, eu prometo que eu tento, mas eu não vou prometer que eu vou conseguir, porque eu vou chegar lá, como é que eu vou te treinar, entendeu? Eu vou estar em Sydney, outro fuso horário. Aí cheguei lá, comprei um laptop, comecei a montar planilha no Excel, dei um jeito de mandar treino para ele. E hoje ele é um dos melhores do mundo na categoria dele. E ele me procurou porque ele queria correr de bicicleta e não se machucar. Então, assim, a vida toda ele fez Kung Fu, casou, e o Kung Fu era à noite. E aí ele não podia mais praticar à noite, porque senão ele perdia o tempo da família. Ele não via sentido mais em ficar à noite lá treinando, enquanto ele queria estar com a filha, com a esposa. Perdeu o sentido disso para ele. E ele começou a correr de bicicleta e queria treinar, mas ele não queria se machucar. Ele via muita gente pedalando muito e se machucando. E ele falou, cara, se eu me machucar, eu trabalho. E o meu trabalho depende de mim, eu sou empresário, eu não posso me machucar. Então, eu não tenho objetivo de ser atleta, não tenho objetivo de nada. Eu só não quero me machucar e eu quero praticar isso de uma maneira segura. E hoje ele é o terceiro melhor do mundo, na categoria dele. Então, assim, eu te contei tudo isso, né? E o mais interessante, quando eu voltei para o Brasil, quando eu embarquei para Sydney, eu não era mais atleta, parei, assim, não praticava mais, voltei para o Brasil, e só que aí eu estava imenso de gordo, estava muito obeso. E aí eu fui fazer exames e apareceram muitos problemas, pré-diabetes, hipertensão, um monte de coisa. E a minha esposa falou para mim assim, que ela não me via tão feliz e tão vibrante em qualquer coisa na vida quando ela me via numa competição com meus alunos. E ela achava que eu tinha que voltar a competir. E aí eu dava as mesmas desculpas que todo mundo, mas eu não tenho tempo. Minha carreira agora é de treinador, eu preciso estudar. Como é que eu vou fazer? Não tenho tempo para treinar. E aí eu falei isso para esse aluno. Ele falou para mim, cara, por que você não volta a treinar, volta a competir? Eu falei, não tenho tempo. Aí ele riu. Aí eu falei, eu que tenho tempo? Ele falou, você nem filho tem, eu tenho filho. Então, assim, o seu problema é o meu problema. A diferença é que você faz um trabalho, eu faço outro, mas eu tenho trabalhado, eu tenho que trabalhar, tudo a mesma coisa. E aí eu voltei a praticar triatlo
voltei a ser um multiesportista, mas não com objetivos esportivos, com o objetivo de recuperar uma saúde. Aí começou uma construção de um outro profissional, né? Aí eu comecei a estudar sobre sedentarismo, obesidade. Aí eu comecei a trabalhar com pessoas que queriam ter um estilo de vida mais saudável, queriam ter saúde. E eu comecei a viver isso na pele, né? Assim, Você um cara passou que... por todas as fases, né, Anderson? Ó, a gente já está aqui quase 1h30, caso você não saiba. A história é Nossa, longa, tudo isso. tudo isso. Estou Bom, olhando também ali. que eu tenho 41 anos de história. Não, mas o bacana é tudo que você está trazendo, né? E cada história aí que eu ouço é diferente, isso que é legal, e lógico, né? Somos pessoas diferentes, mas a tua é bem peculiar, assim, né? Eu acho que a tua determinação desde adolescente, de estar se bancando através do esporte, a determinação, quando não podia mais fazer, quando teve que operar, quer queira ou não, você, né, teve que ter determinação para operar, depois para largar, para ir para a Austrália, voltar. E eu acho que tudo isso foi, acho não, né? Com certeza foi enchendo a tua bagagem aí. Hoje você consegue trabalhar com todos os níveis, né? O profissional, aquele que quer essa qualidade de vida, aquele que quer emagrecer. E acho que por isso que você traz também na tua história de vida e o pouco que eu li ali, que você também sempre alia a parte da ciência junto, né, Anderson? Então, eu acho que para a gente, partindo aí para o encerramento, eu acho que eu queria que você fechasse com essa construção aí, de tudo que você aprendeu na vida e a forma que você trabalha de forma particular com os seus alunos, que é o que você falou, né? Você vai fazer o treino para mim, não é geral para todo mundo. Você quer entender o que eu quero e aí, baseado, acho que em toda a tua bagagem profissional e de atleta, você consegue formular aí baseado no que a Alessandra quer. Exatamente. Eu acho que o prazer que meu pai tinha pelos livros, ele acabou passando para mim, né? Eu adoro cinema, adoro arte, gosto de ler. Para mim, estudar é um prazer. Então, é um propósito. Então, por exemplo, quando eu estou estudando para aplicar treinos nos alunos, eu antes de aplicar neles, eu aplico em mim hoje. Então eu formulo as ideias, eu olho os papers, os artigos, eu gosto de experimentar, experienciar aquilo, aí depois eu passo para o aluno de uma maneira muito tênue, porque eu acho que tem uma distância entre a ciência e a prática, mas existe sim uma maneira de criar uma ponte, e aí eu vou tentando criar, né? Hoje eu diria que o meu principal objetivo e propósito de vida é levar saúde para as pessoas, usando o esporte como ferramenta de desenvolvimento humano. E ao mesmo tempo, como um propósito de vida, né? Que a vida é, por si só, ela já é muito difícil, né? Eu acho que o esporte ela torna a vida mais leve, mais bacana. Eu acho que deixa os problemas da vida um pouco mais fáceis de serem se transpor, né? E, e eu gosto de ciência, apesar de não ser um cientista, de não trabalhar na área acadêmica, mas eu uso o trabalho deles, eu estou sempre acompanhando. E é isso, em paralelo a isso, eu tenho um sonho, né? As pessoas conhecem a ferramenta Training Peaks aí, essas ferramentas de montar treino. Eu tenho um sonho de desenvolver uma ferramenta. Eu já estou há muito tempo trabalhando nisso, né? Que é o meu lado programador ficou aí um pedaço. Aí, juntar ao lado do programador, tá certo. E aí Bem, então assim, eu uso eu trabalho com outros treinadores, né? Eu converso muito com o treinador da seleção americana de triatlon, faço alguns trabalhos com ele. Eles usam essas ferramentas, eu acho interessante, né? Mas eu tenho vontade de criar a minha. Um dia, quem sabe, eu vou conseguir, né? certeza.
do pouco que eu já ouvi da tua história, pouco não, né? Já ouvi a tua história aí, não em detalhes, o overview, né, desses 41 anos, igual você disse, com certeza, galera, tudo que vai nos ouvir ou está nos ouvindo aqui, com certeza. Acha Eu mesmo. espero que tudo isso que eu contei, né, de alguma maneira a pessoa pegue de uma forma assim de, putz, né, sei lá, essa história me motive a superar as minhas dificuldades, porque todo mundo tem dificuldade, né? Tem, né? A gente vê bonitinho na foto, mas ninguém sabe o que passa por trás, né? Então eu acho que todo ser humano ele consegue superar os próprios problemas, as próprias adversidades, e eu acredito que escutando histórias de outras pessoas, a gente às vezes consegue tirar força, né, para seguir em frente. Respirar mais um pouquinho, né? Botar a cabecinha para fora d'água e afundar de novo. É isso aí. Isso aí. Olha, foi um prazer, viu? Obrigada aí pela tua história, por estar colocando aqui pra gente, pra mim, por ter aceitado assim tão de bate-pronto, né? Mas que legal. Espero vê-lo no Clube do Movimento, vai me seguindo aí, aos poucos vou dizendo. Também para mim é uma coisa nova, né? Depois de 2 anos e alguns meses aí, eu também estou totalmente redirecionada na minha carreira. Mas é igual você, a gente vai estudando aqui, vai se inspirando dali, vai criando aí o nosso novo mundo. Eu escutei nessa minha volta do triatlon, eu fui fazer uma prova em Porto Alegre, acho que foi Porto Alegre, do Sesc Triatlon, não me recordo agora exatamente onde. E o Lauter Nogueira, ele falou, no dia antes da prova, na entrega dos kits, quando tem aquele simpósio, e ele Aham. falou que teve uma pesquisa nos Jogos Olímpicos no Brasil, que perguntaram para muitos atletas de diversas modalidades, se você não fosse atleta do salto ornamental, que esporte você praticaria? A maior parte das respostas foi triatlon. Sério? E ele falou que, como treinador de triatleta, o que ele mais admira em um triatleta é a capacidade que a gente tem de se reinventar. Então, para vocês que são triatletas e estão ouvindo isso, a gente sabe o quão é importante se reinventar nesse esporte. Para você que não é e tem vontade, venha, porque realmente você vai aprender a se reinventar. E eu acho que, assim, eu já não faço prova de triatlo tem uns 10 anos, assim, né? Eu vendi minha bike, mas continuei correndo e nadando. Meio que agora, tipo assim, por batelada. Agora, igual eu divulguei hoje, eu tô voltando pro meu módulo nadadora, porque tinha que treinar para maratona. Agora vou treinar para uma prova longa de natação. Então eu tô alternando, aumentando as distâncias onde eu não nadava tanto. Mas uma coisa legal do triatlo, e eu acho que também só para encaixe com o que você falou, até do ergo espirométrico, a gente acaba tendo que se cuidar mais, porque quer queira ou não são 3 esportes, o triatlo não é um esporte só, né? Mas são 3 modalidades que você tem que fazer e fazer bem feita, né? Então te exige mais, você acaba descobrindo mais coisas sobre você. Eu precisei ir na nutricionista porque eu entrei para o triatlo, mas eu já era nadadora. Mas eu tinha que perder peso, né? Perder peso entre aspas, nunca fui gorda, mas assim, eu tinha que estar mais leve para correr. Né? Eu fui fazer o ergospirométrico a primeira vez, porque meu treinador de teatro pediu, porque era uma carga diferente. E assim, aí eu mantenho, quando eu tenho prova, quando eu vou fazer maratona, eu pego, eu mesmo peço para a médica me indicar para fazer o ergospirométrico, mesmo agora que eu não estou mais fazendo triatlo. Então, acho que tem umas coisas assim interessantes que a gente tem que aprender a desenvolver e se cuidar mais por causa desse esporte, né? Então é bacana isso também. E o alerta que você deu, que se só descobriu com o O ergo ergospirométrico. espirométrico. Muitos poucos atletas fazem, e eu acho que os médicos também nem pedem para fazer. E eu só fiz porque na época o meu professor de triatlo tinha sugerido. É, Então nem eu sei como é hoje. Eu sempre conto essa história com o intuito de tentar alertar, porque muitos problemas eles acontecem com você correndo. Então você está em repouso, está tudo bem. E em um teste espirométrico você consegue ver tudo. Eu peço para os meus alunos, eles fazem sempre com o nariz meio torcido, não querem. Ah, que é ruim mesmo.
é ruim, o custo é alto, não é fácil, não é prático, não é nem um pouco prático fazer esse teste. Mas veja você, né? Eu perdi meu pai, ele tinha 59 anos. E eu fui agora para o Campeonato Mundial de Multisport na Romênia. E eu tirei foto com uma atleta de 70 anos. Ah, eu vi. E eu fiquei pensando, nossa, o que escolhas diárias, né? De alimentação, de treinamento. O que eu acho mais legal do multiesporte é a variação do treinamento, é a disciplina multifacetada. E eu acho que isso você acaba levando para a vida, a não ser uma pessoa mono, né? Você só conhecer um lado das coisas. Então, você ser articulado, você conseguir ter disciplina para conseguir fazer 2, 3 atividades na sua rotina. E aí, quando você consegue aplicar isso na vida, para as outras áreas, eu acho que torna a vida um pouco mais, não mais fácil, mas eu acho que você consegue otimizar, você consegue enxergar aquelas coisas que pareciam ser intransponíveis como problemas que você vai conseguir resolver. Então, acontece comigo no meu dia a dia, né? Problemas que aparecem para mim e falam, nossa, e agora, como é que vai ser? Aí eu já olho para trás, né? Falo, nossa, já passei por coisas tão pesadas assim, eu vou conseguir resolver isso aí. Se não der para resolver também, a gente resolvido está, né? Então, você consegue... Eu só preciso... Deixa eu ver se ela está aqui ainda. A minha xará, que acabou de entrar, Alessandra Cima, foi hoje, Ali, ela só nadou não sei quantos quilômetros no canal do Norte, acho que lá na Irlanda, uma água 13 graus, sem roupa de neoprene. Escreve aí. Eu não sei se foram 42 quilômetros, mas é uma baita de uma ultramaratonista. A história dela, meio que resumida, tem algumas lives minhas também no podcast que eu gravei um tempo atrás com ela, podcast Gotas de Energia. Escreve aí pra mim, Ali, que eu não sei. Eu até botei ela no meu stories, mas eu não sei, eu não lembro a quilometragem. Mas, pô, nadar com 13 graus, o Anderson, e sem roupa de neoprene, tem que estar muito bem treinadinha. Não, baixou de 20, a coisa começa a ficar muito crítica. Baixou de 20 graus, 13 graus é uma temperatura extremamente dura, né? Extremamente. Eu não sei se eu vou falar besteira, mas se eu não me engano, eu acabo vendo tanta postagem, mas acho que são 42 quilômetros. Então, que ela mandou? Com essa temperatura, é Canal do Norte que chama. Aí, ó, tô aqui, foram 21 milhas. Quanto 21 milhas dá quanto? Não sei fazer conta, que ela mora já faz tempo fora do Brasil. Você sabe quantos são? Você que... Eu tenho essa dificuldade extrema. Eu fico sempre transformando na calculadora automática. Eu odeio pensar em milhas, eu detesto pensar em milhas. Milhas, para mim, é uma medida que eu não tenho correlação, sabe? Como eu sempre treinei em quilômetros e metros, quando falo em milhas, para mim, assim, é uma medida que eu não tenho. Eu transformo para quilômetro, eu sei fazer a conta, mas eu sempre uso a calculadora automática. 35 quilômetros. Com 13 graus. Ali, super parabéns, Ali. Vou te chamar para a gente falar dessa prova ainda. Me dá um tempo. Vou deixar você desfrutar. E como ela chegou nesses 35, né? Em linha reta. Em linha reta, exatamente. Ó, acabou de escrever, em linha reta, né? Que legal. É um desafio tanto, e imagina o nível de força mental e determinação dela, né? Ela gosta desses desafios aí. Cada hora ela está num local fazendo grandes distâncias e a gente vai se superando, né? A gente vai sempre querendo coisas diferentes, né, Anderson? Isso que é interessante do esporte também. A gente não se contenta em ficar sempre no mesmo patamar. Eu acho que essa ganância por se tornar melhor, de construir a sua melhor versão, acaba te levando, como eu falei para você, eu tirei foto. Essa prova que eu fiz na Romênia é uma prova de cross triathlon. E o percurso era extremamente duro, muito difícil. Quando eu vi essa senhora de 70 anos, eu fiz questão de tirar foto com ela, porque não era um percurso fácil de você só completar a prova já era uma coisa extremamente difícil.
Porque, assim, tinham trechos da bicicleta que eram muito técnicos. Era muito fácil você cair, se machucar. A corrida, tudo era muito difícil. E ela ter feito essa prova, né, e tantos outros como ela, eu fiquei pensando, falei, nossa, olha que bacana, né? Ela não vai ter dificuldade de ir no supermercado, entendeu? De limpar a casa. Exatamente. É. A É que régua dela tem. pior do que o frio foram as águas vivas. Porra, água gelada e água viva ainda é sacanagem, né? É, você falou que foi na Irlanda? Foi, acho que é a Irlanda do Norte, não é? O Ali, fala aí pra gente. Mas essa questão da idade, tem um casal que ela é inglesa, ele é brasileiro, o José Werneck, e ela é do Werneck, e ela compete no triatlo ainda. Ela tem 70 e pouco também, ele tem acho que 80 e alguma coisa. Ele foi o cara que levou a maratona para o Brasil, foi um dos organizadores da Maratona do Rio lá no começo. E eles moram nos Estados Unidos hoje, né? Mas sempre quando eles vão para o Rio, eles vão correndinho pela praia, entram onde eu fazia assessoria lá, eles nadam em mar revolto, assim, e super ativos. Irlanda do Norte, Escócia, para a Escócia. Ela foi da Irlanda do Norte para a Escócia. Ela viajou, né? Ela fez uma viagem com o próprio corpo, né? Exatamente. É E igual a pela Carol, água. né, que vai da Inglaterra para a França. Ela fez também. Nossa, é muito difícil ficar tanto tempo assim na água, né? Além de você ter que lidar com o frio, tem todo o aspecto de desconforto, né? De você ficar numa posição que não é natural para o corpo, né? É muito Treino, tempo ali nadando. antes, você sabe muito bem que tudo é treino, né? A gente não pode se aventurar nem para 5 quilômetros, tudo tem que fazer planejado. É, mas eu diria que uma prova como essa, você, claro, se prepara, mas é um desafio, é muito difícil. Ah, sim. A prova mais longa que eu fiz foi 12 horas pedalando, que é o mountain bike 12 horas, e eu me lembro que eu fiz essa prova e falei, nunca mais eu quero fazer algo do gênero. Tanto é que me perguntam, você já fez Ironman? Eu falo, não tenho vontade. Eu fiz esse 12 horas e falei, não quero mais isso. Ah, Sabe, você vê o dia amanhecendo, você vê o sol forte, você vê o sol caindo, à noite você fala, eu tô pedalando, tô pedalando, tô pedalando. Aí chega uma hora que você fala, meu Deus do céu, eu quero ir embora dessa bicicleta, isso aqui. é, é, E, aí nesse aspecto o triatlo é bom, porque mesmo que você veja o sol nascendo, o sol indo embora, você está mudando, né? e você muda. Olha, antes, boa noite, então, senão a gente não para, porque assunto não. A gente vai Não puxando. falta. A Alessandra que está aqui, parabéns mais uma vez para você. Obrigada a todos que estão por aqui. E muito bom te conhecer. E a gente vai se encontrando aí pelas raias da internet, igual tem um amigo meu que sempre fala aqui. Bem legal. Obrigado Obrigada. pelo convite, agradeço a presença de todos, parabéns, Alessandra, parabéns a todos, e é isso aí, um triabraço a todos. É isso aí. Eu te abraço a todos. Ah, por isso que você coloca lá no teu hashtag também. Gostei. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.